Bom dia, tudo bem? Hoje eu tô um pouco atrasada, mas ainda estamos na manhã, né? Eu costumo dizer que pela manhã, quando a gente se alimenta bem, quando a gente está na posição certa, o resto do dia vai ser um pouco mais equilibrado e também nós vamos ter uma base, né? Toda hora você vai se lembrar de algo que você conversou com Deus, do que você ouviu, ou de que até mesmo você tenha se posicionado e tá se esforçando para viver, porque não é tudo assim tão romântico, tão fácil. As incertezas dos planos humanos. Tiago é um provérbios do futuro, né? Então, Provérbios foi lá bem antes de Jesus e Tiago é depois de Jesus. E ele nos ensina com muita sensatez. E eu acho ele assim ainda mais simples no explicar. Não é complicado, ele é muito claro. E eu quero ler aqui, 17, mas eu quero ler Tiago 4, do 13 em diante. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Faremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso é o versículo 15. Agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Toda vanglória como essa é maligna. Agora a palavra que o Senhor nos deu essa manhã. Portanto, pensem nisso. Quem sabe o que deve fazer o bem e não fazer... quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete mal. Se você promete algo para alguém, parece simples, né? Você promete algo para alguém e você não cumpre, você está pecando, porque você mentiu. Você não ia dar conta, você não ia conseguir, e o que você fez? Você agiu como se você fosse fazer, ou seja, segurou uma situação, parou uma situação. Às vezes o bonde está andando, você vai para o bonde, né? E o que você faz? Você traz complicações para aquela circunstância. Você está indo ao contrário daquilo que deveria. E tudo deve cooperar para o bem dos que amam a Deus. E nós não podemos mudar isso de forma alguma. Nós temos que ser firmes nesse propósito, de continuarmos o propósito, de irmos diante do Senhor e assim pagar um preço. Jesus podia ter desistido da cruz, queridos. Ele era filho de Deus. Ele é filho de Deus. Ele não precisava ter passado por tudo aquilo. O que é o exemplo de Jesus? Algo para ser seguido, não é algo para ser assistido, para ser comentado. Nós precisamos segui-lo. Às vezes não está confortável, né? Você dá uma palavra, ai meu Deus, por que eu fechei essa palavra? Vou ter que correr atrás. Corra. Vai valer a pena. Bom dia, prima, tudo bem? Então, eu e você precisamos ter uma posição diante do Senhor. É isso que Deus tem determinado para nós, de nós sermos mais responsáveis, de nós vivemos o nome dele de forma maravilhosa. Ah, mas é tão simples a minha vida. Pois é, na simplicidade Deus manifesta a glória dele também. Nós precisamos parar de complicar as coisas, de desenhar coisas que não existem. Nós precisamos ser focados naquilo que nós nos determinamos a fazer. O que foi que eu me determinei a fazer nesse dia, nessa semana, nesse ano? Agora, o que eu tenho que fazer? Me esforçar. Para ter, então, essa revelação, para viver esse propósito, para correr atrás daquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor. E eu e você precisamos realmente nos esforçar, porque o nosso corpo, a nossa mente sempre quer descanso, sempre quer vida boa, que sempre quer coisas... Bom dia, Marina, tudo bem? Então, todos os dias
Eu quero fazer o que convém para mim. Mas se você fizer o que convém para você, sem prejudicar o outro, sem defraudar o querer do Senhor, então eu vou pegar isso aqui porque isso aqui ninguém está usando. Isso é roubo, né? Você não pode pegar. Você precisa pedir ou simplesmente ir lá e comprar. Olha, é útil para a pessoa, eu vou comprar também. Então, o Tiago, ele nos ensina uma sabedoria muito simples, muito corriqueira, né? Ele coloca muito claro, se você pode fazer o bem e não faz, é pecado. Se você prometer algo, não brinque, vai para cima e cumpra. Mas a pessoa nem merece. Não tem problema, você falou, faz. Porque é com Deus o negócio, não é com aquela pessoa que não reconheceu que você se esforçou, que você se doou para que isso acontecesse. Então, todos os dias nós precisamos ter uma consciência de o que viemos fazer aqui, para que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Gente, não é simplesmente acordar, tomar café, fazer o serviço da casa, fazer o almoço, esperar a família. Não é só isso, é uma vida de dedicação, é uma vida de amor, é uma vida de querer, desejar agradar a Deus. Nós não estamos aqui só por estar. Mas eu nasci numa família difícil. Não, nada disso vai te justificar. O que vai justificar é o quanto você se esforçou para ser melhor, para abençoar, né? E eu cheguei a uma conclusão, enquanto orava, que as nossas atitudes constroem circunstâncias contrárias e abençoadas. Qual é a minha escolha? O que é que eu vou escolher fazer? Antes não tivesse planejado, querido. Antes não tivesse feito menção do nome do Senhor. Senhor, agora eu me comprometi. Deus vai te dar graça. Vai dar tudo certo. Aquilo que Deus começou, Ele vai cumprir na sua vida. E eu creio nesse fato, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Teve momentos na minha vida que eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tive que fechar portas, eu tive que tomar atitudes para hoje colher algo da parte do Senhor, mas não é com interesse. Era assim, Senhor, eu abro mão. Eu abro mão disso. Disso que me dá conforto, disso que me dá prazer, disso que me dá alegria. Por quê? Porque eu te amo. Mas é kamikaze? Não, não é kamikaze, não. O que eu quero dizer para você é que o resultado vale a pena. Aquilo que nós conquistamos com Deus vale a pena demais. Então, não pense que é em vão o seu sacrifício. Tudo vai cooperar para o seu bem. Em Provérbios 30, vamos ler lá? Provérbios 30, já estamos no final do mês. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou ao rei Itiel e Itiel ao Cal: sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem foi, gente? Jesus. Quem ajuntou nas mãos os ventos? Deus. Quem embrulhou as águas na sua capa? Deus, o Todo-Poderoso, o Criador. Você acha que aquele que criou toda essa grandeza? Eu estava vendo um conhecido meu me mandou um documentário sobre o tamanho da criação. Que se nós mandássemos um recado para outra galáxia, demoraria milhares e milhares de anos para essa pessoa ler, porque até chegar lá, se a gente mandasse por um veículo comum, né, nesse tempo, vamos dizer, uma nave toda programada para chegar naquele lugar, ia chegar mais de 2000 anos. Então Deus foi tão perfeito, Ele fez tudo certo. E Ele nos colocou num lugar onde nós nos adaptaríamos, onde nós seríamos bênção, onde nós seríamos, então, plantas aqui nessa terra, que semearíamos e faríamos coisas lindas. Então, tudo o que nós temos que ter é um olhar para Deus, um desejo de agradar a Deus e pensar significativamente o que Jesus faria. O que Jesus faria diante dessa afronta? De repente você escutou algo que te machucou. O que Deus responderia para aquela pessoa? O que Deus falaria?
E Deus tem me ensinado a ficar quieta. E aí eu falo, meu Deus, eu não sou assim. O que está acontecendo comigo? Será que eu estou doente? E Deus falou, não. Tem pessoas lendo a sua vida sem resposta. Você sempre teve uma palavra, você sempre tentou alinhar e agora você se aquietou. Tem gente assistindo isso. E aí eu me aquieto porque eu penso assim, eu achava que era eu e agora eu já entendi que é Deus trabalhando no meu coração. Então fica na paz. Que tudo seja para a glória do Senhor. Deus abençoe o seu dia, que essa quarta-feira seja maravilhosa, que o reino de Deus se instale no seu coração de forma lindíssima. Fica na paz e até amanhã. Beijo, meninas. Deus abençoe.